Boa noite a todos, eu sou o Hamilton e nós vamos falar sobre a ação da prece. Prece funciona? Como que funciona? Prece pelos outros tem algum efeito? Orar pode influenciar de alguma maneira? Vamos investigar sobre esses assuntos. O que é a prece? Temos, lá no Livro dos Espíritos, algumas definições sobre o que é a prece. Vejamos. Na questão 649, consta a elevação do pensamento a Deus nos aproximando dele. E na questão 659, temos o ato de adoração a Deus por meio do qual nos aproximamos e nos comunicamos com ele. Então, podemos concluir que a prece pode ser um ato de adoração, mas é fundamentalmente uma manifestação do Espírito em busca do divino. É o contato mais íntimo que temos conosco e com Deus. Quais os efeitos da prece? Há pesquisas científicas que constataram que há um efeito benéfico mensurável na prece, principalmente entre pessoas com problemas de saúde. Entre estes efeitos que foram mensurados, estão alguns como aumento da imunidade. Foi constatado que a resposta imunológica de pacientes que têm o hábito de orar, além de mais rápida, mais eficiente, há um efeito benéfico sobre o sistema imunológico. Resposta mais rápida aos tratamentos clínicos. Do fato de resultar em efeitos benéficos sobre o sistema imunológico, permitindo uma resposta mais ágil e eficiente deste, a resposta dos pacientes pesquisados aos tratamentos clínicos empregados foi consideravelmente mais rápida. A melhor resposta nos tratamentos clínicos não foi ligeiramente melhor, ou um pouco melhor, mas foi acentuadamente melhor e mais rápida. Uma diferença significativa. Diminuição no nível de estresse e ansiedade, por conta do efeito de concentração necessário de quem ora. Os níveis de estresse e ansiedade, medidos pelos níveis de produção de hormônios com ação de acalmar o corpo e diminuir o estresse, diminuem consideravelmente. Além dos efeitos mensuráveis, que já foram comprovados por pesquisas científicas, que são efeitos físicos e diretos da prece sobre quem ora, temos ainda efeitos morais e espirituais. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 660, nos torna mais fortes frente às tentações do mal e atrai bons espíritos para a nossa assistência. Permite também que possamos elevar nossa faixa vibratória, elevando-a e também nos sintonizando com os bons espíritos. Mas também é verdade que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar de pessoas que rezam muito e constantemente, mas apesar disso, possuem um caráter, digamos, meio duvidoso. Ora, se a oração faz efeitos tão bons, como podem essas pessoas continuarem com esses caráteres duvidosos, muitas vezes com más intenções? A resposta é que não é suficiente orar, mas sim orar bem. O mérito não está nas fórmulas rebuscadas, no tamanho da prece, mas na intenção dela. Sabe aquelas pessoas que oram como que para todos notarem e admirarem, que fazem verdadeiros teatros orando? Tipo assim, ó Senhor, a
atendei as minhas súplicas. Ouvi os meus apelos, Senhor. Ó Jesus amado, misericordioso Cordeiro de Deus, volta teus compassivos olhos para essas almas imperfeitas e aflitas. Pois é, isso é mais teatro do que oração. Lembra do que ensinou Jesus? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Pedi e obtereis. É uma passagem narrada no Evangelho de Mateus em que Jesus fala claramente: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetam orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Jesus definiu assim claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Portanto, no caso das pessoas que ainda conservam uma índole, más intenções, um caráter duvidoso, apesar de orarem muito, não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. A prece funciona pelo pensamento manifestado por quem ora. Ora, o pensamento é a ferramenta do espírito para agir sobre a matéria e energia, sobre os fluidos, como definia Kardec, de maneira consciente ou inconsciente. Esse pensamento produz nos fluidos uma agitação, ondas, por assim dizer, em nível elementar. Ora, pela lei de causa e efeito, estas ondas são, por sua vez, causas de outros efeitos. Assim, cada pensamento produz a sua parcela de efeitos sobre os fluidos e sobre o meio que o cerca. Sendo a prece um pensamento com foco, direcionamento, intenção e concentração, produz ondas muito mais acentuadas e, logicamente, vão produzir efeitos bem mais fortes do que um simples pensamento fortuito como o que vou vestir hoje? Todos nós estamos imersos nos fluidos, matéria e energia de todo o universo que nos cerca. Encarnados e desencarnados, estamos imersos no mesmo fluido cósmico universal. E se a ação do pensamento forma ondas e causa efeitos nestes fluidos, nós também somos afetados por esses efeitos. O fluido cósmico universal é suscetível de receber impressões, ser energizado e transportar estados de informação, sendo influenciado pelo pensamento e influenciando também. Por isso, a prece produz efeitos em larga escala. Mas o pensamento é similar a um sinal de uma estação de rádio. E devemos nos lembrar disto sempre. O sinal da estação pega mais forte quanto mais próximo estiver da fonte emissora. Isso significa que o efeito mais forte da prece é sobre quem ora, pois ele é a fonte emissora. Em suma, o primeiro beneficiado ou afetado é sempre quem ora. Isso vale para todo pensamento que temos, para o bem ou para o mal. É sempre bom lembrar de uma citação de Shakespeare. O ressentimento e a raiva é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Isso é emblemático para lembrar que somos os primeiros afetados pelos nossos pensamentos e sentimentos. Independente se são bons e bem intencionados, como uma prece, ou se são viciosos e maldosos, como rogar uma praga. Lembre-se,
a prece sempre é atendida. Sempre. Sempre somos atendidos naquilo que precisamos, o que pode não ser necessariamente o que desejamos. Eu sempre costumo dizer que agradeço profundamente por Deus sempre ter me dado o que eu precisava e nunca o que eu pedia. Eu estaria realmente muito encrencado hoje. E a prece ritualística? Aquela com ritual pré-determinado, com fórmulas prontas. Na verdade, o que importa é a sinceridade da prece, e não o seu formato. Importa a intenção e a coerência. A adoração afetada contradiz o procedimento, já disseram os espíritos para Kardec, lá na questão 654 do Livro dos Espíritos. Para Deus, preferir uma fórmula, um ritual ao outro, é o mesmo que achar que Deus prefere um povo ou um idioma a outro. Algo que contradiz totalmente a noção da divindade. Prece em conjunto. Como é? Temos que nos lembrar que reunidos, em comunhão sincera de objetivos, os seres humanos têm mais força em tudo. No entanto, a prece individual não é menos valiosa. E a quem pedir? Devo orar aos espíritos ou a Deus? Ora, os espíritos bons podem ser mensageiros de Deus, mas em tudo obedecem à vontade de Deus. Não há uma regra. Ao orar, a pessoa se dirige a quem acha que tem mais intimidade ou simpatia. Se simpatiza mais diretamente com um espírito, seja um santo, um espírito elevado ou qualquer outro, e se sente constrangido, puxa, me dirigir diretamente a Deus, não é? Pode perfeitamente se dirigir a esse espírito, mas consciente de que esses espíritos são apenas mensageiros de Deus. E por quem pedir? Vale fazer prece pelos outros? Sim, porque como já vimos antes, a prece produz efeitos através do fluido cósmico universal. Pode atingir o alvo de nossas preces, dando-lhe ânimo, encorajando, fazendo mais suscetível à influência e orientação dos bons espíritos. Serve para pedir perdão das faltas cometidas e das ofensas? Sem dúvida que serve. Mas um meio muito mais eficaz é mudar as nossas atitudes para não cair novamente nas mesmas faltas. Boas ações são as melhores preces. Os atos valem mais do que as palavras. A prece pode mudar ou amenizar as nossas provas? A oração fortalece quem ora, como já vimos, o que muda muito no enfrentamento das provas e até facilita que possamos passar pelas provas. Mas as provas que temos pela frente são necessárias, são material de estudo que irá nos permitir nos aperfeiçoar e evoluir. Tudo nesta vida é material de estudo. E as provas e dificuldades que enfrentamos são as provas práticas para avaliar e aperfeiçoar nossas qualidades. Um professor que atendesse ao desejo do aluno e não lhe aplicasse as provas e lições que necessita para aprender e evoluir, pode até parecer simpático para esse aluno, mas seria um péssimo professor, que estaria, na verdade, prejudicando o futuro desse aluno. É o mesmo com as provas e dificuldades da vida. Temos que lembrar que as causas de nosso sofrimento são, na maior parte das vezes, ocultas para nós nesta vida, mas são sempre material de estudo e oportunidade de aprendizado e evolução.
Muitas vezes o que nos parece um grande mal é, na verdade, um grande bem. Tem utilidade fazer prece pelos desencarnados? Tem muita utilidade. Lembra a eles que há pessoas que se importam com eles, que há pessoas que lhes desejam o bem e torcem por eles. Atrai ajuda para eles, pois faz com que fiquem mais receptivos. Provoca alívio e até incita o arrependimento das faltas daqueles mais recalcitrantes. Ao mesmo tempo que, vendo que há pessoas que eles querem bem, torcem por eles, desperta neles o desejo de se melhorarem. Então, adianta sim. A prece é, sem dúvida, uma das mais poderosas e eficientes ferramentas de que dispõe o espírito, tanto para se melhorar, quanto para auxiliar aos outros, quanto para se sintonizar com a divindade. A prece é a maneira de falar consigo mesmo, com o universo e com Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.